Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou o Anthony Lin e hoje converso com Yuri Gama sobre a história da habitação no Nordeste. Do Rio de Janeiro, Yuri é doutorando em História Latino-Americana, coordenador de estágios, instrutor e historiador público na University of Massachusetts, Amherst, nos Estados Unidos. Ele fez graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal de Santa Catarina e mestrado em Liberal Studies no Rollins College, na Flórida. Atualmente no doutorado, Yuri pesquisa e ensina as origens e os desenvolvimentos locais, nacionais e transnacionais da habitação social e do planejamento urbano no Nordeste brasileiro à luz de processos de urbanização na América Latina entre 1890 e 1990. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Gostaria de ser um apoiador institucional desse podcast? Nosso programa é o principal podcast sobre urbanismo e cidades do Brasil, atingindo um público de profissionais e especialistas da área em todo o país. Fala com a gente no e-mail contato@caosplanejado.com para receber mais informações. Bem, Yuri Gama, um prazer falar contigo pessoalmente, virtualmente, depois de alguns anos aí trocando ideia e acompanhando o trabalho através do Twitter, agora X ou X, né? E eu achei que seria interessante trazer, não só para trazer uma perspectiva do urbanismo do Nordeste, que é um tema que a gente busca se aprofundar, né, e atingir, digamos assim, né, sair um pouco do eixo Sul, Sudeste, Distrito Federal do urbanismo, que muitas vezes toma conta dos debates. E, evidentemente, né, eu adoro o tema da história para entender a cidade da maneira que é hoje, né? Então, muita gente acredita que as cidades brasileiras se desenvolveram sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de projeto, né, que é meio anárquico, né, mas a história nos conta que a gente teve, de fato, muitos planos, iniciativas, projetos, programas que moldaram a cidade da forma como é hoje. Então, para esse tema, né, trouxemos o Yuri para nos contar um pouco da história da habitação no Nordeste brasileiro. E, Yuri, para a gente abrir essa conversa de hoje, como um total leigo no assunto acadêmico da história, ou história acadêmica, por que estudar habitação no Brasil a partir dos Estados Unidos? Acho que tu está nos Estados Unidos agora, né? Como é que é essa dinâmica, né? E que tipo de recursos, digamos assim, né, se consegue indo para uma universidade americana, né? Como é que tu vê isso como uma vantagem ou até uma desvantagem? Primeiramente, Anthony, muito obrigado pelo convite. Todo mundo do Caos Planejado. É um prazer, eu acompanho já o trabalho de vocês há um bom tempo e estou aqui, espero que eu seja uma simplória contribuição aí para vocês. Mas a sua pergunta é importantíssima, né? É importantíssima, e eu vejo assim, eu entendo que a minha ideia de trabalhar o Brasil a partir daqui foi inicialmente relacionada com questão de financiamento, realmente, tá? Esse foi eu pesquisei sobre o assunto, né, e vi as possibilidades, vi como é que funcionava, pesquisei sobre a questão da autonomia e da minha independência de pesquisa, né, como não só autonomia de pesquisa relacionada a onde eu quero pesquisar e o que eu quero pesquisar, mas também o conteúdo em si, né? A abordagem histórica que eu vou dar, se é a história de baixo para cima ou se é de cima para baixo, independente. Então no Brasil, então, é um pouco mais direcionado
Não necessariamente. Não? Eu só tava querendo enfatizar que a questão financeira aqui, onde eu estou, na Universidade de Massachusetts, né, não influencia na minha autonomia e na minha independência como Perfeito, pesquisador, perfeito. tá? Então, eu tive essa oportunidade de aplicar, através de realmente, eu comecei a enviar mensagens para professores nos Estados Unidos, né? E perguntar como é que funcionava o esquema. Mandei, sei lá, centenas de e-mails e, e eu fui colhendo informação e vendo como é que funcionava o Paranauê, né? E realmente encaixou perfeitamente, né? Eu tive a felicidade de ser aceito pelo programa de doutorado de História na Universidade de Massachusetts, em Amherst, e até hoje, eu entrei em setembro de 2016, e até hoje não só desenvolvi pesquisa, mas como trabalhei como assistente de professor, trabalhei como pesquisador assistente para outros professores, tive experiência em dar as minhas aulas, dei aulas de história moderna da América Latina, dei aula de história global do futebol, é, e, e Legal. atualmente eu dou aula de desenvolvimento de carreira como historiador, mas para além da história. Bem Né? legal, bem legal. Acho que é um exemplo, assim, acho que um tema que permeia alguns episódios aqui do Caos Planejado também é como as pessoas se inserem, né, nas carreiras voltadas para o urbanismo, que assim, é um meio, às vezes, difícil de, digamos assim, entrar, né? E eu achei legal a tua história, porque também foi um pouco de, assim, de ir atrás, né, e conseguir essa porta de entrada. E a gente vê assim cada história é diferente aqui nos convidados do podcast, né? E então eu sempre acho fascinante assim essas, assim, bom, como que tu chegou aí onde tu está tá hoje, né? É, então, para além disso, né? Por que estudar o recorte do Nordeste, né? Porque tu não, tu é de Florianópolis, é isso? Eu nasci no Rio de Janeiro, Tá, mas eu morei boa parte da minha vida em Florianópolis. tá. Então a minha dúvida era essa, né? Bom, o Nordeste tem que característica específica ou diferente, né? Que faz com, né? Que gera esse teu interesse com o recorte do Nordeste, né? Mesmo não tendo crescido nessa região do Brasil. Essa é uma pergunta existencial. É uma, é uma pergunta pessoal, eu tenho razões pessoais para isso, mas a questão realmente se tratava, na época, de realmente escrever saindo do eixo do Sudeste, certo? Inicialmente foi, foi isso, né? Mas nas minhas pesquisas sobre a cidade, eu sempre tive como um pontapé inicial a ideia de desvelar o que está por trás do ambiente construído, né? O, por exemplo, no meu mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre as rodovias no sul dos Estados Unidos, ou seja, foquei nos Estados Unidos. Mas o que eu perguntava? Eu perguntava que história que essas construções contam? O que tem por embaixo delas? Porque as rodovias nos Estados Unidos são elevadas, né? O que tem por debaixo delas? O que existia antes delas, certo? Então, eu me perguntava isso e foi o que eu pensei sobre o Nordeste também. E mais especificamente sobre a questão do senso comum, né? Como que, historicamente, o Nordeste é conhecido como uma região menos industrializada, e mesmo assim, quando você dirige, caminha, transita, navega,
nas cidades, você vê massiva construção de prédios de habitação social. Considerando o fato de que a habitação social no Brasil e no mundo, globalmente, sempre teve um foco na classe trabalhadora, significa que tem indústria, certo? Então, automaticamente eu comecei, bom, se eu vou ter que pensar na habitação social, eu vou ter que pensar também na industrialização do Nordeste. Eu vou ter que pensar também na urbanização do Nordeste, né? Então, eu me perguntava, ok, por quem, por quê, como e quando essa quantidade toda de prédio e casa foi levantada, né? Então, mas basicamente a minha pesquisa em si, ela demonstra como a habitação social serviu não somente para prover um teto para o povo brasileiro, mas também como um instrumento-chave de desenvolvimento e urbanização do Nordeste, amplamente da cidade latino-americana e da formação cultural, econômica, social e política da classe trabalhadora. Se não uma formação completa, tentativas de. Então, eu examino os discursos e práticas relacionadas à história do planejamento urbano e da construção da habitação, principalmente nos estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte, né? E em minha tese de doutorado, em si especificamente, ela desvela como as relações entre políticos, tecnocratas, especialistas urbanos, economistas, cientistas sociais, usaram a habitação como uma tentativa de moldar cultural, social, econômica e politicamente a cidade latino-americana, pois eu insiro a urbanização e a industrialização do Nordeste num contexto global. Eu não consigo retirar, eu não consigo isolar e dizer que é uma questão somente local, nem uma questão somente regional, né? Não só devido ao fato de o urbanismo e o planejamento urbano, né? E até antes de existir a ideia de planejamento urbano, né? É, estava ligado a uma influência internacional, né? No Brasil inteiro e essa influência ela se reproduz, né, em todo o século XIX, século XX. Uhum, uhum. É isso. Eu acho esse é um. Quando a gente olha para a história das cidades e do urbanismo, né? Eu acho isso fascinante, né? Como as ideias, as teorias urbanas, né, se globalizavam, né? Apesar de a gente ter dificuldade de comunicação em 1800 e sei lá quantos, né? Como muitos dos planos e projetos que eram feitos, sei lá, aqui ou nos Estados Unidos, sei lá, vinham da Europa, ou eram feitos nos Estados Unidos, iam para a Europa ou vinham para cá, né? E tinha assim certo intercâmbio de ideias, né? E eu acho que vão ser temas importantes para a gente explorar na nossa conversa hoje. E eu queria assim focar esse episódio basicamente tentando traçar uma espécie de linha histórica, né? Assim, de quando começa, né, digamos assim, o surgimento ou o desenvolvimento dessas cidades, a necessidade de políticas habitacionais ou a ausência delas, né, até hoje. Então, assim, sei lá, metade do século XIX, né? Não sei quando é que começa o teu recorte, né? Como é que, né, quando se pensa assim, habitação social, habitação para a classe trabalhadora, né, anterior, né, a grandes planos, grandes transformações urbanas, como que essas pessoas moravam, né? Porque, né, a gente tem aí o livro clássico, né, da Nabil Bonduque, né, sobre a habitação em São Paulo, né, da presença dos cortiços, de residências trabalhadoras em São Paulo, né? Como que isso se traduz, digamos assim, né, no contexto do Nordeste, né? A gente vê paralelos,
E quais são as diferenças? Você citou a data e realmente a minha pesquisa, inicialmente eu comecei a olhar para a década de 60 e para a década de 70, que é onde tem a explosão, assim, historicamente, é o período onde mais se construiu habitação social, certo? De 70 em diante, principalmente, né? E eu comecei aos poucos ir para trás, né? E eu fui vendo assim, mas espera aí, teve essa explosão aqui, mas calma aí, não é bem assim, né? E você, até enganchando com a primeira pergunta, você questionou por que o Nordeste? E para você ter uma ideia, a primeira agência de habitação social estatal no Brasil foi em Recife, a Fundação Casa Operária, em 1924, né? A, a maior, uma das maiores discussões na virada do século, ali do século XIX para o XX, sobre questões sociais, né, estava inserido a ideia de habitação e assentamentos informais, entre aspas, né, dos mocambos de Pernambuco, né? E mocambos esses que se espalharam para o Rio Grande do Norte, que surgiam, né, como informações, como habitações que eram feitas com materiais da localidade, né? Madeira, arame, folha de bananeira, lama, pau, e eram habitações que se espalhavam em lugares alagadiços, algumas partes dunas, terrenos que propriamente falando não dava um ambiente propício, né, e saudável para as pessoas. Então, você começa a ver os mocambos, né, crescendo muito a partir da metade do século XIX, mas os mocambos têm uma história que vem de 1600, né? O mocambo, a palavra mocambo, ela vem do casebre, da casa que os grupos de negros escravizados, quando fugiam, iam e construir. Era o refúgio, né? Era o refúgio e a segurança desses grupos, né? E isso, assim, então, desculpa te interromper, mas então, assim, o que se imagina numa cidade, enfim, a gente está falando de 1850, mas são cidades, né? São assentamentos urbanos. O que a gente vê, por exemplo, o que aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro, com um mercado de aluguel de cortiços e coisas assim, isso era menos desenvolvido em Recife, Natal, por causa dos mocambos, né? Dá para fazer essa relação? Olha, os mocambos cresceram tanto que criou-se, sim, um mercado imobiliário, né, dos mocambeiros que internamente, entre eles, existiam aqueles que começaram a construir para alugar para outros, né? Então existia essa relação interna deles, né, uma relação de poder, né, onde uns tinham mais do que os outros, e isso foi se estendendo, se expandindo, até bater nas portas de bairros ricos do Recife e de Natal, né? Que
foi aí que começou né, a sociedade, as elites e as autoridades começarem a se questionar que ação que eles deviam fazer sobre isso, né? Então a ideia do Mocambo é porque o Mocambo ele vira um assunto nacional, um assunto de discussão nacional através do Gilberto Freire, né? Principalmente quando ele começa a apontar que calma aí, espera aí, a questão que está sendo trazida sobre os mocambos não é o problema, não é tipo o mocambo tá produzindo pobreza. O mocambo é um produto, É o reflexo, né? é um Ah, reflexo da desigualdade social que tá acontecendo, né? Então é um debate nacional que se perpetua, né, até hoje em dia, né, com as casas de uhum, palafitas, né, uhum, e se você perceber Recife, né, você vê que Recife é muito peculiar, né, maravilhosa cidade, uns rios, né, e com enchentes também, a mesma coisa com Natal, né, Natal também, muitas enchentes. É engraçado, né? A gente, o senso comum é uma coisa muito intrigante, porque quando você pensa no Nordeste, vem aquelas discussões da década de 90 sobre as secas, né? Mas muitas, muitos alagamentos também ocorriam, né? Então, o que ocorria? O sertanejo saía do sertão, fugindo da seca, e fugindo da falta de trabalho, né, e, e da situação precária para eles mesmos, com a questão do Mocambo, e ia para o Recife, e ia para Natal, em busca, né, de um emprego, né, e o que acontecia? Muitas vezes alagava Natal, alagava Recife, e eles tinham que voltar para o sertão, né? Então existe essa questão local da dessa migração, dessa emergente classe trabalhadora, né, que fica migrando entre o interior e a costa, né? uhum, uhum, Mas eu conto uma história que é dividida em 5 capítulos, né. Eu abordo as iniciais discussões sobre terra e higiene, com o surgimento massivo dos mocambos como assentamentos informais. Traço essa discussão, né, essa discussão sobre, eh, como lidar com os mocambos, porque eu traço essa discussão porque eu analiso discursos e práticas das autoridades e das elites e como eles reagem perante essa situação, né? Porque para eles é uma reação, né? uhum, uhum, Diferente para o morador e para o residente. Então, então eu discuto isso, discuto a questão das teorias de miasmas contra as teorias de contágio, e, e aos poucos, né, quando surge as epidemias ali em 1850 até 1890, né, epidemias que abalam não só o Nordeste, mas também a América Latina, né? Ao mesmo tempo, você tem uma imigração grande, os portos sul-americanos recebem muitos imigrantes nessa época, então você acaba tendo um adensamento na costa do Nordeste, né? E junto a isso, você tem a questão das secas, a questão dos alagamentos. Então, você vai criando você vai vendo um contexto onde reformas urbanas aparecem como a primeira solução
Uhum. para as autoridades, para as elites que já têm um contato e já têm um olho em Paris, Uhum. Uhum. com o Haussmann, né? Já tem um olho na Inglaterra, né? Uhum. Uhum. Né? A ideia da cidade-jardim, né? E principalmente com o sanitarismo, né? Aí que Com eu o ia entrar. humanismo sanitário, né? Eu ia entrar nisso, né? Então, quando a gente vê assim, né, essa linha histórica de pensamento sobre urbanismo, ela quase que começa, né, com o chamado sanitarismo, né, essa ideia de limpar as Isso, perfeito. cidades, né, de erradicar doenças, né, que é, assim, em muitos aspectos, até um movimento anti-urbano, né, ou anti-cidade. E isso, né, até, enfim, já tinha começado em Londres, em Paris, né, já era uma discussão corrente, e eu queria te perguntar exatamente como que isso, digamos assim, se traduziu né, nesses movimentos contra o Mocambo, né, nas primeiras reformas urbanas em Recife e Natal, né, e assim, se era somente uma, vou dizer assim, uma narrativa conveniente para as elites, né, ou se era de fato uma medida, vou chamar aqui de tecnocrata, né, de endereçar os problemas urbanos, ou um pouco de cada, né? Assim, né? Como que isso começou a entrar nas cidades brasileiras nessa época? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão quando a gente está tratando da virada do século, né? O Rio de Janeiro é um caso que serve assim de você analisar a questão dos cortiços, né? Até o professor Chalub, ele tem um livro especificamente sobre isso, né? O professor Sidney Chalub, que você vai ver, né? Em 1893 você tem a Operação Cabeça de Porco, né? Que no Rio de Janeiro, em que as autoridades usam da força para desalojar cortiços, né? E mais de 2.000 são expulsos, certo? E você já vê um Rio de Janeiro muito denso, certo? A questão no Nordeste, ela tem uma questão diferencial, porque quando se pega Natal, quando se pega Rio Grande do Norte, por exemplo, você vai ver que não existe esse adensamento em si, né? Na verdade, a cidade está sendo construída. Não existe uma reforma urbana, existe uma formação urbana aí, né? Ou então é muito peculiar essa questão, né? E é como se, né, surgisse do zero, entre aspas, né? Óbvio que a gente sabe que não é assim, já existiam habitações no Rio Grande do Norte há 300 anos, né? Mas, mas sim, Natal era formado de vilas de pescadores, né? Então, você tem dois grandes bairros, onde estava a classe média e as autoridades morando, e o resto são vilas de pescadores, tem artesãos. Então, então você tem um espaço que não está de prédio, que não está adensado, né? E você vê, né, a questão, principalmente a questão de fornecer casas iluminadas, que possam transitar um ar, né? Aos poucos crescendo, exatamente em contraste com os mocambos, né? E você vê, obviamente, uma questão relacionada
hábitos culturais, religiosos, sociais, certo? Sim, as autoridades pensavam que esse ambiente construído era um ambiente espiritualmente negativo, né, e que as pessoas que moravam nesses ambientes, elas eram inferiores por causa disso, né, então eles espiritualmente negativos, né, então existia, assim, um forte preconceito, né, que levou realmente a uma questão de estabelecer uma segregação espacial, né. A questão toda é o seguinte, é que usava-se esse discurso publicamente, mas não existia um discurso público que pensava na questão racial. E isso é um assunto que está sendo discutido atualmente e que a gente está tentando ainda desvelar, né, que é esse disfarce, né, da do preconceito racial no discurso urbanista, né, da própria segregação. Só que, realmente, assim, com as teorias avançando, né, Pasteur e muita gente discutindo a questão da necessidade de água potável, né, você vai ver que, reformas eram necessárias, né, você vê em Pernambuco, o Saturnino, de Brito, já influenciando, né, a criando planos, né, não só em Pernambuco, não só em Recife, mas também em Santos, né, planos para 10, 50 anos, certo? E pensando no crescimento das cidades e pensando no adensamento de Recife, né, e vendo da necessidade de sim, realmente se ter esgoto, de se ter casa com janelas grandes, com portas, né, para ter ventilação. E a questão toda é que o que ocorreu? Ocorreu que, na prática, muitas, muitos códigos sanitários, né, acabaram forçando gente que antigamente não tinha que pagar para carroça passar na frente deles e pegar o lixo, e agora eles têm que pagar, né. Só que eles não tinham isso no orçamento deles, né. Então, aí como é que vai fazer? Porque antigamente ah, o residente da casinha dele lá Fazia criava a sujeira, né, e colocava debaixo da cama, colocava no canto da sala, né, despejava, às vezes, no quintal, e aquilo ficava acumulando, né. O que ocorre é que a partir das reformas urbanas, você vai ter novas medidas sanitárias, né, vai ter o recolhimento do lixo pelo o Estado implementa a lei, assina a lei, mas majoritariamente é uma empresa privada que está fazendo isso, né? E você vê outras questões, né? Que, por exemplo, até em bairros que não são de mocambos, mas são casas já com um formato moderno, né, mas casas nos bairros, de classe média que estão começando a crescer e ficar, né, mais urbanizados, muita gente acaba sofrendo essa questão de que, olha, a partir de agora, com um novo código sanitário, você vai ter que aumentar o pé direito da sua casa, você vai ter que aumentar a calçada, e você vai ter que pagar taxa para isso, taxa para aquilo, e era escolher entre ou você Uhum.
adaptar essas mudanças, ou você sair. O que acabou ocorrendo é que majoritariamente saiu mesmo, né? Isso, E esse novo Código Sanitário, a gente está falando de que ano, Yuri? De que década? 1895, 1902, 1905, E né? isso ainda assim, naquela, digamos assim, transição, ainda com uma forte influência dessa teoria da miasma, né? Porque aumentar Isso. pé direito, essas coisas, a gente já sabe que isso não. Porque eu acho engraçado nesse momento, né, que acertaram em algumas coisas, né, de saneamento, de esgotamento, né, de água potável, mas tinha outras coisas que ainda eram meio, né, Sim. É, uh, com, é aquela história, né? Já existiam muitas ideias no Brasil, tá? Já existiam ah, muitos conceitos que estavam sendo desenvolvidos. Então não existia um que sobressaía. Então por isso que às vezes a pessoa escolhia, vamos adotar esse aqui, não vamos adotar esse aqui, e ia, né? é assim até hoje. É assim, é assim até hoje. Então sim, né? Você vê os dois, né? Você vê os dois, né? Uhum. É, respondendo a sua pergunta, Sim, né? sim. E no momento, bom, aí no momento que a pessoa ou sai da sua casa, né, porque mudou o código sanitário, ou entrou ali o pessoal, né, derrubando, demolindo mocambos, por, enfim, um número diferente de motivos. Para onde essas pessoas iam? Né? Para onde essas pessoas iam? Né? Como que elas se resolviam? E qual foi o próximo passo em termos de política habitacional? Essas pessoas acabavam indo para mais longe, né? Então, mais longe do centro, né? Mais longe do porto, né? Então, mais longe da costa. Se você pegar Natal, por exemplo, você vai ver que Natal não se desenvolve exatamente muito através das linhas dos trens, né? Entretanto, Recife, você vê aos poucos linhas de trem sendo construídas, indústrias se instalando perto das linhas de trem, e aos poucos você vai vendo essas indústrias privadas fornecer uma casinha aqui, outra ali, né, a custo de redução do salário, né, ou por taxas mesmo, né. Então, você vai vendo a iniciativa privada começar a se mobilizar para prover para os seus trabalhadores habitação social, né? E perto grudado na indústria, né? Grudado. Esse povo que é desalojado, que está em um mocambo e é desalojado desse mocambo, ele acaba indo para mais longe, né? Para mais longe até que volta para o interior, né? E reproduz o mesmo padrão de habitação, certo? E esse vai e vem Diz continua ad assim, eterno. às vezes voltando, indo para sua cidade de origem, digamos assim. Exatamente, Uhum, uhum. exatamente, né? Mas com a seca batendo, voltaria e formaria um mocambo em outra região de Recife, da Grande Recife, né? E principalmente em lugares alagadiços e, e terrais, né? O interessante é que isso acaba ocorrendo, né? Só que muitos mocambos acabam sendo destruídos e pouca habitação sendo construída. O Estado não quer intervir,
O Estado não quer fornecer, e a iniciativa privada vê que eles não interessa a eles mais. É um custo muito alto para eles dar habitação para os trabalhadores. Né? E aí você vê certos especialistas aconselhando, né, as intendências municipais, né, porque não eram nem prefeituras, as intendências municipais a começar a investir em habitação, né, com o intuito de dizer, olha, vocês não querem melhorar a higiene? Vocês não querem melhorar espiritualmente o povo, né, da sua região, não sei o quê? Provém habitação social, limpa, né, saudável, que eles chamavam, né, limpa, saudável, com todos os pré-requisitos que os novos códigos sanitários demandavam, e assim você pode realmente consolidar os seus objetivos e as suas ideias, né? E, obviamente, aí começaram planos, claro, né? Por exemplo, em Natal, você tem a Cidade Nova, né? Que é um bairro planejado, que inicialmente não se pensa em si como habitação social, mas pensa-se num bairro que... Isso a gente está falando de 1905, tá? Pensa-se num bairro que vai dar uma quadra de futebol, um campo de futebol, uma igreja, um hospital, uma escola, certo? Planejado, né? E ao mesmo tempo você começa a ter o Saturnino Brito em Pernambuco e Recife, principalmente, modificando e criando aquedutos, né, e expandindo, né, essa infraestrutura para realmente dizer para o povo, olha, não, fiquem aqui, não saiam do Recife, não saiam de Natal, né? Então, a ideia né, em tese, que essas pessoas não saiam e fiquem, né? E que meio que numa linha de, não, acredita que aqui vocês vão encontrar trabalho, né? Aqui vocês vão encontrar uma casa, um teto. A gente vai né? A gente vai começar a criar e a construir, e aí que vem, né, a Fundação Casa Operária em 1924, que surge como um experimento, né? Experimento, né? E aí segue, né? Mas a questão toda é que realmente as habitações sociais surgem mesmo na década de 40, né? Já com Getúlio Vargas no poder, e com Getúlio em direto contato com seus interventores, né? Realmente com uma política pública de formar a classe trabalhadora, né? Então, a minha tese é que, sim, os trabalhadores têm a sua autonomia, né? Têm sua independência e lutavam pelos seus direitos, né? Mas quando vem um reconhecimento pelo Estado, não é só um reconhecimento, né? O Estado realmente estabelece medidas que trazem à classe trabalhadora um senso de unidade. E isso a gente fala sobre Getúlio Vargas, Juan Perón, Cárdenas no México, e a gente vê se espalhando, né? Eu vi novamente, né, a tua entrevista ali no podcast do Urban Studies, e tu comenta rapidamente sobre isso, né, de como as Nem políticas lembro disso. habitacionais
acabavam determinando tanto o local de trabalho como o local de moradia, né? No momento que tem esse aspecto da industrialização nacional, né? A política de habitação nacional ou local, né? Decidindo aonde construir essas unidades, que acabava influenciando, assim, digamos, totalmente, né? Em como a vida dessa pessoa ia se organizar. Eu achei isso super interessante. Não sei se pode comentar sobre isso, né? Que estava começando a acontecer nessa época. Perfeito. Isso é o mote, né, de 1940 até 1960, né? Que é a ideia de que você vai ver, né, os pré-requisitos para o trabalhador ter a casa, né? É o trabalhador, o pai de família, o homem, pai de família, se associar, né? Na época, ao Instituto de Aposentadoria e Pensão, ao IAP, e fazer parte dessa associação, né, desse instituto, e trabalhar ali dentro, né, para a construção do próprio das próprias casas, né. Mas como ele faz? Ele faz com o intermédio do governo, obviamente, né. Eh, o IAP tinha um sistema de financiamento, autofinanciamento, que era baseado na divisão entre a o parte era a contribuição do trabalhador, outra parte era do empregador, outra parte era de taxas do governo, né. Isso em nível Então federal, em nível nacional. isso, correto, em nível federal, né. Então, você via a centralidade da ideia coletiva, né, do sindicato ali como a chave para o trabalhador ter acesso à casa, tá. Então, você já vê aí uma ideia meio indiretamente, né, de que, você quer casa? Então você tem que, se registrar como um trabalhador legítimo, regularizado no né, com carteira, né, e tudo mais. Obviamente, ao mesmo tempo, Vargas continua com a ideia de casas higiênicas, né. Então, a sua casa tem que ter, tais e tais parâmetros, né. Então, você vê já aí, né, essa formação do da classe trabalhadora se adequando aos pré-requisitos para adquirir tal casa, né. Isso se expande, assim, em Pernambuco e Rio Grande do Norte de tal qual, né, através dos interventores, né. Em paralelo a isso, você vê uma das mais fortes iniciativas relacionadas com habitação em Pernambuco, que é o Serviço Social contra o Mocambo, né, que estabelece um cronograma, né, e um programa extenso, né, tipo de longo, médio e curto prazos, né, onde a ideia era sanitizar, né, espiritualmente, sanitizar, concretamente, né, moralmente, os habitantes dos mocambos, né. Para além disso, obviamente, surgia aos poucos a ideia de construção de habitação social, né. É interessantíssimo porque o que acaba ocorrendo? Com Vargas em 1941, Recife tem a construção de bairros, de vilas, tá, vilas operárias, que são as vilas das costureiras, tá, que atrela exatamente isso que você estava falando. São bairros feitos para
olha, aqui você vai ter aula de como costurar. Aqui você vai montar ali a sua barraquinha e você vai poder, você vai montar aqui dentro do centro social, você vai poder vender as peças que você costurou. Então, você atrela, tá, a provisão de trabalho com a provisão de habitação, diretamente. Tá? Uhum. E isso é fortíssimo, isso a influência desse modelo, apesar de ter poucas experiências na década de 40, acho que a gente viu algumas experiências entre 1939 e 1942, mas isso é interessante porque começa a dar um sentido, né, para as pessoas do da diversidade do trabalho, tá? Dá emprego e dá habitação numa cajadada só, Uhum. entendeu? Uhum. E só que a que custo, né? Vargas despende um custo estatal tremendo para fazer esses pequenos projetos, que são, né, 3 a 5 vilas, né? Claro que são vilas para Recife, para Natal, né? São na época, né, a gente não tem essa noção agora, mas na época, importantíssimo, né, Sim, sim. importantíssimo no sentido de que fez uma diferença, seja positiva ou negativa, né, alterou Sim, o era uma landscape. escala suficientemente grande para o tamanho Isso, das cidades na época. Uhum, 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 exato. uhum. E Yuri, nessa época, 1940, né, início da década de 40, se eu não me engano, teve as primeiras tentativas de controle de aluguéis pelo Getúlio Vargas. Não sei se chegou a avaliar como foi o impacto disso na habitação, né, no Nordeste. Eu nunca me debrucei muito, tá, nesse assunto, principalmente no Nordeste, né? Mas o que eu passei, né? O que eu tive contato foi que como é que é? A palavra, oxe, esqueci a palavra agora. Tipo um backlash, né? Teve tipo Um um, revés, assim, um revés. sim. Teve Uhum, um revés que não teve uma, uma engenharia social suficiente para trabalhar tal ação de maneira que não tivesse um, um caos, né? Eu sei que acabou das pessoas perdendo seus apartamentos, suas casas e tendo que sair e ir para a rua e ir para Mocambos, né? uhum, Então, e sim, só queria dizer um negócio, existiam cortiços em Recife, tá, no centro de Recife, existiam cortiços, né, e foram eles que, majoritariamente foram afetados pelas medidas dos novos códigos sanitários. Aquela história de levantar o pé direito, etc e tal, uhum, né. uhum, uhum, Então foram os cortiços que foram postos abaixo, né, em Recife. Recife era uma cidade, era a quarta cidade maior do Brasil, né, na verdade, ali quando na transição do século, né, um, populacional, né, uhum, em uhum, população. Então, então você vê isso, né? Mas a questão toda é que com o início da década de 40, você começa a ver uma aproximação dos Estados Unidos, um interesse muito grande dos Estados Unidos na questão é, habitacional na América Latina, né? Porque você vê que principalmente com a ideia de um, construção de autoajuda assistida, né? Você vê sim historicamente muito forte no Brasil a construção, a autoconstrução, certo? Né? A autoconstrução. Mas a ideia que os Estados Unidos
traz, ou realmente convence a América Latina, né, de tornar uma ideia principal, já tinha, né, pessoas pensando em autoajuda assistida, né, mas é que as construções financiadas pelo Estado são feitas, construídas, né? A habitação social vai ser construída pelo próprio residente, pelas mãos dos próprios residentes. O Estado vai financiar, o Estado vai ajudar com materiais, junto com a iniciativa privada, porque porque a gente pensa assim, habitação social é 100% estatal, não sei o que, né? O maluco vai pensar assim, porra, mas aí o cimento também é produzido pelo Estado? Né? Não, né? Ó, não. Pô, até 1960 o Brasil não produzia seu próprio papel higiênico. Né? Então, vá lá produzir seu próprio cimento. Era cimento de Portland, né? E o que acontece? Os Estados Unidos vem com a ideia de, não, vamos reunir todo mundo aqui em Bogotá, na Colômbia, e começar a pensar em novos projetos de habitação social e de moradia barata, né? A ideia é moradia barata. E aí, meu amigo, aí que a coisa, eles fazem um teste que é relativamente um sucesso em Porto Rico, né? E o cabeça disso, o John Turner, né? Ele começa a viajar a América Latina toda, né? E vai influenciar fortemente o Peru, né? Vai influenciar com essa ideia, principalmente, né? Com a ideia da, da autoconstrução assistida, certo? E aí que vem, né, toda a questão em 1943, como você tem a construção da base militar americana brasileira em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e como você vê como começa a surgir ônibus, começa a surgir transporte público, como os Estados Unidos demanda mudanças urbanísticas gigantescas para que eles possam instalar a base lá, né? Isso também ocorre no Recife, né? Então é interessantíssimo, nesse caso, uma influência direta, né? Um aumento populacional surpreendente em Natal, devido à base americana, né? E aí, obviamente, olha as consequências, né? As consequências foram tremendas, né? Tipo, questão habitacional, questão de água, né? Acesso à eletricidade, já era escasso, né? Uhum. A coisa ficou mais caótica ainda. Só que força-se, sim, a uma urbanização no Rio Grande do Norte, né? E a questão habitacional vem junto, né? Vem junto com. Só que é aquela história, né? O Estado federal também começa a criar interesses, né? Uhum. Ele vê que localmente, né, os municípios não tinham, como é que é? Não tinham state capacity, né, capacidade Uhum. estatal financeira suficiente para desenvolver tais iniciativas. Vargas, então, né, começa a ampliar até que em 1945 ele pula fora, mas baseado nas ideias de Vargas, né, é constituída a primeira Agência Nacional de Habitação em 1945, 46, Uhum. né? Uhum.
que é a FCP, eu acho, Fundação Casa Popular, se eu não me engano. Então, não, só para contextualizar aqui, a gente está falando depois da Segunda Guerra Mundial, depois de Getúlio Vargas, o início dessa influência americana, digamos assim, né, no desenvolvimento urbano, até mesmo em escala nacional, né? Porque eu acho que tem até um outro artigo que fala sobre essa aliança para o progresso, né, em Recife, que eu imagino que esteja relacionado a isso. Exatamente, né? Então, a Aliança para o Progresso surge, né, na década de 60, em 61, que é o acordo econômico entre o John F. Kennedy com o Brasil, né, que leva em consideração a presença da Sudene, né, a criação da Sudene em 59, leva em conta, né, o estabelecimento de uma infraestrutura de associações, de superintendências, de agências, para o desenvolvimento e a construção de habitação, né? Basicamente, uma das maiores demandas de agentes exteriores para financiamento, né, para estabelecer relações de troca de expertise e financiamento, é exatamente isso. Olha, você precisa criar agência habitacional, você precisa ter experts, você precisa ter especialistas, você precisa ter urbanistas, né? Tudo bem, você tinha sanitaristas. Ok, tem sanitaristas, mas agora a gente precisa de gente que sabe realmente um planejamento compreensível, holístico. A gente precisa de gente que vai levar em conta todas as partes da cidade, né? Então, esse é um dos requisitos, né? E aí você vê que a partir de 1950 já tem uma crescente da Guerra Fria nessa história, né? Então, ao mesmo tempo que você tem a Aliança para o Progresso como um acordo econômico que visa em fornecer ferramentas para a América Latina, distribuir comida, construir escolas e principalmente construir habitação social, né? E o engraçado, né? Nordeste. O Kennedy, quando assina esse acordo, ele assina pensando no Nordeste. Ele assina pensando, olha, a Sudene foi criada para o desenvolvimento do Nordeste e é no Nordeste que eu quero focar a Aliança para o Progresso. Por quê? Porque o Nordeste, historicamente, é um lugar de ebulição, né? Durante o período regencial no Brasil, entre 1831 e 1840, revoltas explodiram lá, né? Revoltas regionais explodiram lá, e novamente você vai ver, na década de 50, as ligas camponesas, tá? Então você vê aí um motivo do fornecimento de habitação como uma ferramenta, né, de acalmar os ânimos revolucionários internamente, porque o Kennedy né, viu o que aconteceu em Cuba em 1959 e ficou preocupado. E o raciocínio de todo mundo era: o Nordeste é o próximo, né? O Nordeste era o próximo. Interessante, né? A gente está fazendo essa transição histórica, né? Pelo menos assim, na minha cabeça, né? A gente tem esse início focado nessa questão sanitária, né? Elitista sanitária, né? De reformar as cidades que estavam começando a crescer, e aí, em determinado momento, entra com o próprio nome, né? Aliança pelo Progresso, né? Essa questão do desenvolvimentismo, né?
do olhar para frente, né? Bom, vamos destruir aqui essas coisas, né? Que estão meio feias aqui na cidade e vamos, né? Isso permeia, né? Eu queria, né, ouvir de ti assim essa ideia. Imagino que permeia a história da habitação até praticamente até os dias de hoje, né? Mas assim, né? E transpassa, né? A gente pega desde Getúlio Vargas até a ditadura militar, com um pensamento, assim, em tese, né, parecido. Não, com certeza, com certeza. A habitação, ela acaba servindo como um jeito do político se mostrar como alguém que está fazendo uma benfeitoria para a população. Então, obviamente, automaticamente, todos os políticos, quando inauguram ah, uma, um, um condomínio de casas ou de prédios, ele vai lá, faz um fuzuê, arma uma tenda, tem um circo, traz palhaço, traz, tipo, Vargas chegou a fazer até chegou a fazer uma corrida quando inaugurou uma, um condomínio de habitação social em Pernambuco. Ele fez uma corrida lá. Aí, quando que ele inaugurou? 1º de maio, né? Dia do Trabalhador. Aí foi o governador, foi o interventor lá, o Agamenon Magalhães, que estava, né? Aí fizeram a corrida durou, foi da manhã à noite, né? Então, tipo, começava num lugar, terminava na habitação social, no conjunto, e aí tinha faixa, tinha banda, não sei o quê. Então, tipo, o uso político também para questões eleitorais foi muito presente, né? Isso aí você vê, por exemplo, no Rio Grande do Norte, você vai ter, durante a Aliança para o Progresso, a família Alves surgindo, né? A Luísio Alves surge como o contato principal do Kennedy para desenvolver a Aliança para o Progresso no Rio Grande do Norte, e a Luísio Alves é dono do principal jornal do Rio Grande do Norte, né? E ele usa o jornal para atrair o financiamento dos Estados Unidos, ele usa o jornal para convencer o povo que a Aliança para o Progresso é bom, né? E, e você vê o Aloysio correndo atrás, né? E é interessante, porque inicialmente a Aliança para o Progresso passaria pelo governo federal, através da Sudene, certo? E depois iria para os estados. Com a questão, com o Jango, com o João Goulart subindo ao poder, né? O que acabou ocorrendo? Acabou ocorrendo que os acordos da Aliança para o Progresso acabam sendo diretamente estabelecidos entre os estados e os Estados Unidos, entre Aloysio Alves e os Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, é USAID, né? A USAID era responsável, basicamente surge para implementar a Aliança para o Progresso, né? Então, o mais interessante aí, né, é a criatividade e a inovação que aparece na questão, além da questão política, né, que é fascinante, mas é a questão da arquitetura, né, e em que você vê o surgimento da máquina Simva RAM, né, que ela é uma máquina que pega os produtos locais, você passa nela e ela transforma em em umas paredes, né, das próprias casas. Como se fosse uma máquina para acelerar o processo de industrialização de moradia, algo assim? No processo de Exatamente. fabricação. Tá. Em processo de fabricação, né? Então, a questão toda é que isso aí, até chegar a essa máquina, tá? Eles reúnem todo mundo, quando eu falo todos os
trabalhadores sociais, assistentes sociais, urbanistas, planejadores urbanos, arquitetos da América Latina toda, em Bogotá, no que eles chamam de Centro Interamericano de Vivenda e Autoconstrução, que é um hub, né, que é um centro mesmo, que atrai gente de tudo que é lugar, e principalmente do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, né? Você vai ver, né, arquitetos que construíram as cidades, os projetos, os conjuntos os conjuntos sociais no Rio Grande do Norte durante essa época são arquitetos ligados à Aliança para o Progresso, tá? Que são arquitetos locais. A ideia é, você sai daí de Natal, viaja para Bogotá, você vai encontrar vários caras, majoritariamente homens, né? Arquitetos homens, que vão produzir esse conhecimento junto, misturado com outros economistas, com cientistas sociais, que também vão para lá, e depois vocês voltam para os seus lugares. E aí vocês constroem a moradia barata para os trabalhadores. E isso era a ideia da Aliança para o Progresso, que era tocada pelo Kennedy, né, majoritariamente, depois pelo Lyndon Johnson, que, em contraposição, em paralelo, você vê a CEPAL, né, também fazendo a mesma coisa, ao mesmo tempo, né, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, através do Raul Prebisch, fazendo a mesma coisa. Né? Você vê, basicamente, são dois think tanks, que um é regido por teoria econômica da modernização, né? A teoria da modernização, desenvolvido em Harvard, né? Que é a Aliança para o Progresso, que é a ideia de que a América Latina tem 5 passos para fazer, que aí você vai atingir a modernização, ao desenvolvimento tal. Né? Um ideal de modernidade, né? A tua descrição até me lembra o próprio conceito, né, que a gente vê do modernismo na arquitetura, quando a gente pensa em Le Corbusier, coisas assim, porque, assim, bom, como que a gente vai para um lugar, aprende uma técnica usando, digamos assim, o que existe de melhor da engenharia e volta para prover uma solução genérica para todo mundo, né? Esse conceito, né, que, aliás, de novo, né, de certa forma permeia a política habitacional até hoje, né? Mas que, né, enfim, acabei fazendo essa relação com a tua descrição desses programas. Não, perfeito, perfeito, é exatamente isso, né? A ideia é essa. Só que você tem, e isso em si é a autoconstrução assistida, certo? Eles estão apostando nessa ficha. E você vê dentro e quando eu estou contando essa história, eu estou contando essa história especificamente sobre, claro, ocorreu no Rio de Janeiro, ocorreu em Lima, no Peru, ocorreu em La Paz, na Bolívia, ocorreu em Bogotá, na Colômbia, Buenos Aires, na Argentina, ocorreu no Rio de Janeiro, no Brasil, e ocorreu principalmente também no Recife, em Pernambuco, e em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, eu analiso, eu vejo essa linha do tempo se conectando, né, de momentos chaves importantes que anexam, né, a história local do Nordeste com uma história global e uma história transnacional, né? Onde você tem exatamente esses conceitos, né, e essas ideias de acolhimento de conhecimento, aquela mastigação, e aí você cospe uma coisa nova, né?
canibalismo do conhecimento, né? Então, isso... e no Recife você vê, em Pernambuco você vê isso maravilhosamente com o padre Lebré, né? Dominicano, mas com uma escola toda francesa, né? Vindo para o Brasil, indo para o Peru, indo para a Colômbia também, então ele fazendo, né? E ao mesmo tempo você tem Celso Furtado trabalhando com a CEPAL, Celso Furtado trabalhando com a Sudene, né? Então, e aí você vê o surgimento, né, desse diálogo, dessa disputa pela modernização e desenvolvimento de dois atores que na Guerra Fria são teoricamente opostos, né? Que é a Aliança para o Progresso, desenvolvida pelos Estados Unidos, e a CEPAL com os economistas, né, e os pensadores latino-americanos, como o Raul Prebisch, que pensam numa coisa mais pensam mais regionalmente, pensam mais ok, como é que é a localidade. Será que esse conceito aqui internacional realmente se encaixa? Esse conceito dos Estados Unidos vai se encaixar? Será que dá para fazer uma cidade-jardim aqui, do Ebenezer, aqui no... Então começa essa reflexão, né, que obviamente se conecta com o Gilberto Freire, que também questionava isso, né? Então, tipo, eu traço também essa extensão do debate. E, Yuri, obviamente, você vai ver só para concluir isso, você vai ver que a explosão das ideias da Guerra Fria, né, acontecendo durante e dentro das construções de habitação social e a definição de quem que vai morar nesses conjuntos habitacionais, né? eu acho fascinante, né, ver essa... E eu acho que a tua pesquisa, né, é super interessante por realmente fazer esses paralelos, né, internacional, né, o que estava acontecendo no mundo com o local. Mas a gente cobriu aqui mais ou menos um século de desenvolvimento da habitação no Brasil e no Nordeste, e a gente está curto de tempo. Então, eu queria te perguntar, né, como que a gente pode, talvez a gente não consiga chegar até 2023, mas como que a gente pode concluir esse raciocínio, né, ou esse tema? Se tem algum ponto, né, que tu gostaria de colocar aqui para amarrar um pouco ou para fechar, né, o que tua pesquisa está desenvolvendo, né, sobre a história da adaptação, porque eu sei que é um recorte histórico também específico, né? Então, eu queria te deixar aí para ver se, bom, que pedaço talvez esteja faltando aí para a gente concluir nossa conversa. Bom, eu estendo a minha pesquisa até o fim do BNH, né, do Banco Nacional de Habitação, e demonstro, né, como a habitação começa a servir para mais outro objetivo, né, com a chegada do regime militar, né, com a ditadura de 1964 a 85, você vê um viés mais econômico, né? Vamos usar a habitação social para transformar a economia brasileira, né, trazendo fortemente a noção de crédito, né, e de endividamento, mas aí que está, a questão é que principalmente sai da ideia de que o pai de família vai se associar numa associação de trabalhadores para o indivíduo vai até o Estado e pede o crédito, né? Então, antes era intermediado por uma associação de trabalhadores e você como um trabalhador que faz parte de um grupo, de uma coletividade, não sei o que lá, para agora, não, você é um indivíduo, você tem autonomia, você vai lá e você negocia o crédito para construir a sua casa, né? Então,
existe esse novo enfoque do Estado que, aos poucos, o governo, os governos militares, eles começam a entender que, não, agora a classe média brasileira já tá bem grande, então a gente tem que fortalecer a classe média, então a gente tem que dar habitação mais para esse setor, né? E acaba realmente deixando de lado os trabalhadores mais empobrecidos, né? Então aí só que aí o tiro sai pela culatra e você vê ali já na metade da década de 70 todos o crescimento das favelas e de assentamentos informais, né? Tudo ao redor dos próprios conjuntos habitacionais, né? Aí eu só queria citar aqui que você pode ler artigos, né, do Leandro Benmergui, da Amy Offner, Mark Healy, né, Sara Raquel de Medeiros, da UFRN, que tratam muito dessa época, né? Ilustram perfeitamente esse desdobramento e esse declínio, né, da habitação social com a questão do crescimento, com a favelização, né? E novamente, como um reflexo das desigualdades sociais, porque a questão é o seguinte, eu acho que se fosse para concluir, a questão é o seguinte, é entender que não adianta você dar um prédio, um apartamento, dar uma casa para a pessoa, se essa pessoa não tem uma rede de apoio. Se a pessoa não tem um emprego, se a pessoa não tem educação, né? Não tem acesso à água, não tem acesso à eletricidade, porque foi isso que acabou ocorrendo, né? Acabou ocorrendo que, basicamente, o BNH começou a construir esqueletos de prédios, né? E aí, tipo, o governo federal dizia para os municípios, vocês que deem água aí, vocês que deem acesso à eletricidade, a gente não tá nem aí. Aí, meu amigo, minha pesquisa foi basicamente vendo as brigas entre governo federal e município. Porra, troço chato pra cacete. Era só a picuinha, maluco, que entre não tinha um acerto de mão, não tinha né? Nada, né? Não tinha um segmento, né? E obviamente o que a gente via, conjuntos habitacionais levando 20, 30 anos para ficar pronto. Pronto, né? Sim. Bom, Yuri, eu normalmente gosto de ser mais otimista, mas pelo que a gente vê dessa trajetória aí de pelo menos 100 anos, né, de história da habitação do Brasil, talvez, né, sem contar aí as últimas décadas, é desse caos planejado, né? Assim, é um monte de sucessivos, assim, mesmo que às vezes muitas, eu não estou julgando a intenção, né? Mas julgando assim o resultado que a gente teve nas nossas cidades. E aí voltando, né, aquele primeiro comentário que eu fiz, né? Eu acho que esses resgates históricos são importantes para conscientizar as pessoas, né? Puxa, a gente está trabalhando hoje em cima de uma base, está tentando remediar assim sucessivos equívocos feitos, né? De gestões de múltiplas ideologias diferentes, né? Que às vezes parece que o desafio acaba, né, sendo cada vez maior, né? A gente vai acumulando o passivo, né? De como resolver esse problema. Eu queria te agradecer pela participação. Eu vou colocar aqui nos links
do episódio alguns dos artigos, né, que a gente citou aqui. Se tiver algum relevante para mandar, né, me passa, que eu adiciono aqui, que eu, né, muitas vezes os ouvintes pedem aí as referências. Eu mando sim, eu posso mandar. Né, espero que esse contato possa ser, né, ser prolongado, né, e que a gente consiga aí cobrir mais, né, desse universo da habitação do Nordeste, né, a partir da nossa conversa de hoje. Com certeza, conta comigo. Agradeço tremendamente o convite aí, foi um prazer conversar contigo. Maravilha, Yuri. Muito obrigado de novo e até uma próxima. Valeu, até uma próxima. Nesse episódio, conversamos com Yuri Gama. Gostaria de ser um apoiador institucional desse podcast? Nosso programa é o principal podcast sobre urbanismo e cidades do Brasil, atingindo um público de profissionais e especialistas da área em todo o país. Fala com a gente no e-mail contato@caosplanejado.com para receber mais informações.